Boa noite. Com a bênção de Deus, o canal Arlete Convida está no ar toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Teremos entrevistados interessantes, trazendo cultura, conhecimento e esclarecimento para a nossa sociedade e nossos seguidores. O nosso convidado de hoje é com muita honra que eu trago aqui nesse programa Arlete Convida. Dr. Sebastião Ribeiro Martins é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Nasceu em Cristino Castro, filho de José da Silva Martins e Creuza Ribeiro Martins, casado com a maravilhosa Solange Gonçalves Ribeiro Martins e pai de 3 filhos, Paulo Solano, Cláudia Laíse e Morgana Maria. Bacharel em Direito pela UFP, com especialização em Direito Público pela Universidade do Ceará. Mestrado em Ciências Políticas pela Universidade de Direito de Lisboa, Portugal. Iniciou sua carreira jurídica como promotor de justiça, mais tarde foi aprovado em primeiro lugar no concurso público de prova de títulos para o cargo de juiz. Foi presidente da AMAP, Associação dos Magistrados Piauienses, promovido por merecimento ao cargo de desembargador do TJ em 20 de agosto de 2008. Exerceu o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, ex-gestor das metas nacionais do CNJ e supervisor do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Foi vice-presidente, corregedor eleitoral e presidente substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, cargo que ocupa atualmente com muito orgulho, humildade e sabedoria. Boa noite, doutor Sebastião. Boa noite, Arlete. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. É um prazer enorme tê-lo aqui. Nós vamos ter uma conversa aqui para esclarecer as pessoas a respeito da nossa justiça, da justiça do Piauí. Eu queria saber do senhor qual a importância da justiça para a sociedade. Certo. Inicialmente, eu gostaria de dizer, Arlete, que é um prazer muito grande estar aqui nesse seu programa, é o primeiro programa seu, e dizer que tive a honra de ser aluno do seu pai, né? O meu professor José Emiliano Parlandim foi meu professor de Direito Civil, né? E eu gostava bastante dele. Obrigada. Com relação à justiça, nós sabemos que a formação do Estado, quando eu falo em Estado, a formação de uma nação, todo país democrático tem 3 poderes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Todos os países democráticos têm que ter uma justiça. Então, a justiça tem que ser forte, porque é a justiça que garante os direitos do cidadão. Todo Estado, todo país tem uma Constituição, mas quem garante os direitos previstos naquela Constituição e nas leis do país é o poder judiciário. Daí a importância do cidadão ter um poder judiciário forte e independente para ter assegurado, para ter garantido o seu direito. Quer que seja um direito social, por exemplo, o direito trabalhista, quer um direito individual, né? Como, por exemplo, o direito de não ser preso ilegalmente. Todo cidadão só pode ser preso ou em flagrante delito ou por ordem de um juiz. Ninguém pode ser preso ilegalmente. Daí você pode buscar a justiça através de um habeas corpus e a justiça imediatamente cumpre a lei, cumpre a Constituição e manda soltar aquele cidadão que foi preso, por exemplo, injustamente, ilegalmente. A paz social, né? E a principal finalidade da justiça, não só no aspecto penal, mas em todo sentido, é restabelecer a paz social. A justiça tem esse papel. A paz social é o principal objetivo, é o principal escopo do Poder Judiciário de uma nação. Certo. Eu tive a honra de sua posse como presidente do TJ, que é o ápice da sua carreira, como eu falei, né? Cargo máximo da Justiça Piauiense. E o senhor falou que queria uma administração libertária. O que o senhor quis dizer com isso? Quando eu falei disso, é o seguinte: eu quero uma gestão transparente, democrática. Eu quero fazer uma gestão participativa com a Associação dos Magistrados, com os servidores, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, o Poder Judiciário, o sistema de justiça não depende apenas do Poder Judiciário. Para você ter uma ideia, o sistema de justiça é tão complexo que depende do delegado de polícia, do defensor público, do advogado, porque o advogado, é importante que se diga, está na Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. Sem advogado, não há justiça. Sem advogado, não há liberdade. Nós temos que destacar não só o papel do Poder Judiciário, do juiz, mas também de todos esses atores, todos que formam o sistema de justiça. Defensor público, promotor de justiça, servidores, né? Então, quando eu falo isso, é uma gestão transparente e compartilhada para servir bem a população. Nosso objetivo do Poder Judiciário é um poder que presta serviços. Nós somos pagos pelo cidadão, através dos impostos, para prestar um bom serviço, para assegurar os direitos e, como você disse,
para restabelecer a paz social numa comunidade. Certo. Doutor Sebastião, eu ouvi aqui pela internet, eu não entendi muito bem, gostaria que você explicasse. Queria só, uma das suas primeiras medidas por assumir o tribunal foi, digamos assim, cortar alguns cargos, com gratificações, né? Eu não entendi direito, se eu poderia explicar isso? Na realidade, é o seguinte, a nossa principal preocupação como gestor público é o orçamento, porque todo gestor público vai ter um orçamento para ser executado. E, historicamente, o Poder Judiciário sempre tem um orçamento apertado. Mas este ano, para 2019, foi mais apertado ainda. Para você ter uma ideia, o Poder Judiciário encaminhou para o Poder Executivo uma proposta em torno de 10%, e, infelizmente, devido à crise fiscal que atravessa o país e também o estado do Piauí, nós só conseguimos, infelizmente, 4,5%. Isso é impossível para o gestor pagar melhor o servidor, conceder aumentos aos servidores públicos. E uma das primeiras medidas que eu fiz, porque nós temos servidores efetivos, nós temos os cargos comissionados e as funções gratificadas. Eu, de imediato, determinei, primeiro, a suspensão de uma gratificação apenas, uma gratificação por condição especial de trabalho. Eu quero saber qual o montante dessa gratificação por ano, né? É uma gratificação extra aos servidores. Porque é o seguinte, me parece que é mais de 2 bilhões de reais por ano. E esse valor nós temos que fazer economia, é uma medida de contenção de despesa. Eu suspendi para avaliar melhor qual o critério que está sendo feito, quais os servidores que estão recebendo essa gratificação. Aí, nessa avaliação que o senhor vai fazer, eu tenho escutado também na internet um clamor muito grande das pessoas que passaram em concurso público e até agora não foram chamadas. Existe a possibilidade de chamar essas pessoas que já foram aprovadas em concurso ou a possibilidade de novos concursos? Na realidade é o seguinte, nós temos 2 concursos, vamos ficar bem claro. Nós temos um concurso de servidor público, que ia expirar em julho do ano passado, e que o ex-presidente do desembargador Erivan Lima prorrogou por mais de 2 anos. E o concurso de juiz, que também já foi nomeado vários juízes. Com relação a servidores, o desembargador Erivan nomeou vários servidores, mas vai surgindo vaga aos poucos. Mas no momento, pelo menos nos 4 primeiros meses, nós não vamos chamar, não vamos nomear nenhum servidor e nenhum juiz, especialmente, como eu falei, por causa do nosso orçamento. Mas aquele servidor que, se tiver vaga até o final dos 2 anos, eles serão nomeados. Ou talvez, possivelmente, no próximo ano, em 2020, que vai surgir vagas e, naturalmente, o tribunal é obrigado a cumprir, a preencher essas vagas. Eu sei. E também a gente reclama muito, eu vejo muito advogados, as partes reclamando da morosidade na justiça. Como é que anda esse processo de morosidade? Os conflitos dirigidos também por mediação, por conciliação, ou na justiça comum. Continua essa morosidade ou o senhor vai fazer alguma coisa para que esse quadro melhore? Certo. Infelizmente, Arlete, a principal causa da reclamação contra a justiça é a morosidade, né? Eu, como cidadão, como juiz, como desembargador, fico frustrado, porque, infelizmente, ainda ocorre muito, não só aqui no Piauí. Nós temos um processo que demora 5, 6 anos, né? Então, o cidadão, com razão, ele fica frustrado, porque a própria Constituição garante um direito de que todo cidadão tem o direito fundamental, é uma garantia fundamental, de ter acesso à justiça e também que o seu processo seja julgado no tempo razoável. Infelizmente, isso na prática não acontece. Porque o ideal seria o tribunal nomear mais juízes e criar mais varas, mas infelizmente nós não podemos estar sempre aumentando. Uma das metas do CNJ, que nós adotamos também, é o aumento da produtividade. E nós temos uma ferramenta muito importante, que é o processo judicial eletrônico, que já está funcionando em todo o Brasil e aqui foi implantado. Nós vamos ampliar, porque o processo judicial eletrônico, ele torna o processo mais rápido, mais célere. É uma das medidas. Outra medida que nós vamos adotar como meta principal, e também o CNJ, é aumentarmos o índice de conciliações e mediações. Porque pelo novo Código de Processo Civil de 2015, todo cidadão, ao entrar na justiça, o juiz é obrigado, antes de intimar a parte contrária para contestar aquela ação, ele deve tentar um acordo. Então, é uma exigência do novo Código de Processo Civil. E é importante a conciliação por 2 motivos. Primeiro, que o juiz acaba um processo logo na fase inicial. E segundo, ele restaura a animosidade entre as partes. Porque quando o juiz julga, por exemplo, eu sempre gosto de dizer isso, um conflito de terras na zona rural, ou uma briga de vizinho, uma briga de marido e mulher, quando o juiz decide, embora corretamente aquela decisão, o processo demora 2, 3 anos, ele põe fim a um processo, ou seja, ele termina aquele processo, mas a relação continua com animosidade, continua. E na conciliação, na mediação, não. Nós resolvemos 2 coisas, o juiz termina o processo, arquiva o processo e as partes
É o acordo, É um né? acordo. É um acordo. Então, às vezes, é melhor, é melhor um mau acordo do que uma boa causa na justiça. Exatamente. Eu era pequeno, ouvia esse bordão. Verdade. Mas, na prática, é o seguinte, teoricamente, está comprovado que é melhor, se a justiça tem a finalidade de restabelecer a paz, ele deve procurar, primeiro, conciliar. Evidentemente, nem tudo pode ser conciliado, né? Certo. Na sua biografia também, o senhor ocupou um cargo diretamente relacionado ao sistema carcerário. O sistema carcerário no Brasil, né, como um todo, e aqui no Piauí não fica atrás, eu acho que com raríssimas exceções, é desumano, não é observado o preceito do caráter pedagógico da pena, e principalmente não tem a finalidade que deveria ter, que é de ressocialização do preso, da pena, né? Como é que o senhor pretende fazer alguma coisa nesse lado aí para melhorar? Com relação ao sistema prisional, é um problema sério, não só no Piauí, mas em todo o Brasil. O sistema prisional é executado não é pelo Poder Judiciário, mas nós participamos desse sistema. Para você ter uma ideia, aqui no estado do Piauí nós temos apenas 2.400 vagas. Nós já temos com mais de 5.000 presos. Nossa. Então a pessoa está superlotada. Então, a qualquer momento, pode surgir uma rebelião de grande proporção. Nós temos pessoas aqui na casa de custódia presos, assaltantes de banco, estupradores, de todo o estado do Piauí. E, infelizmente, essa superlotação, né, põe risco ao sistema penitenciário. Mas, como eu disse, todas as unidades prisionais são administradas pela Secretaria de Justiça. E o Poder Judiciário acompanha, através do juiz da execução penal, que é o doutor Vidal de Freitas, e ele está bastante preocupado. Nós tivemos problema no estado do Ceará, no Maranhão, Horrível, né? E, infelizmente, a qualquer momento, Arlete, pode surgir uma grande rebelião aqui no estado do Piauí. Por quê? Por causa da superlotação carcerária. Eu, como corregedor, quando fui corregedor, tive a oportunidade de verificar a casa de custódia. Eu passei por cima da casa de custódia, eu vi realmente a superlotação, é desumano. E, infelizmente, a pena no Brasil, o sistema prisional, não cumpre a sua finalidade, como você disse. Que a pena tem um objetivo, é de ressocializar, é de reeducar aquela pessoa que cometeu um crime para que ela possa voltar à sociedade, se reintegrar, conseguir um emprego, né, e deixar de cometer crimes. Certo. E também outra coisa que está muito em voga também, está sendo muito comentado, muito falado, aumentou muito o número de casos, parece que em 2018 foi assim, dobrou, é o caso da violência contra a mulher, né? Eu não sei o que está acontecendo, se a pena não está sendo aplicada devidamente, porque o que a gente observa é que as mulheres, hoje em dia, elas têm aquele próprio em casa, geralmente com o companheiro, com a pessoa próxima, né? Um pai, um padrasto, uma pessoa assim, leva o primeiro bofete, volta, aí leva o segundo bofete, leva dois em vez de um, depois leva três, o terceiro ele joga para fora da janela e mata. E aí? Como é que o senhor pensa em resolver, em diminuir esse problema do feminicídio, da violência contra a mulher? Pois é, a violência doméstica contra a mulher, né, e sobretudo agora o feminicídio, é um problema seríssimo aqui no estado do Piauí. Nós vivemos num estado dentro do Nordeste, que ele historicamente é um estado patriarcal, machista e conservador. Então, ainda na nossa sociedade, nós desde de criança, nós aprendemos de que quem manda na casa é o homem. Então, é uma cultura machista. Então, você vai crescendo e vai incorporando no seu conceito essa visão de que o homem manda na casa, né? E aí, historicamente, sempre vem avançando a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher. E com o surgimento da Lei Maria da Penha, foi um grande avanço. É uma das leis mais avançadas do mundo, né, que conteve um pouco, né, a Lei Maria da Penha, que as mulheres antigamente nem denunciavam. Primeiro, essa explosão, porque as mulheres apanhavam, né, dos maridos, dos companheiros, e não tinha a quem recorrer. Hoje tem uma lei específica, uma lei especial, que trata da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. E em 2015, devido também a partir de 2015, surgiu vários casos do Brasil de aumento de morte de mulheres pelos companheiros, não só violência física, psicológica, mas a morte, né? Porque o feminicídio, na realidade, o crime é homicídio. É apenas uma qualificadora. A partir de 2015, houve uma mudança no Código Penal brasileiro, foi acrescentada essa qualificadora, porque você mata na condição de ser mulher. Nem toda mulher que é morta é feminicídio, né? Só é considerado feminicídio quando ela é assassinada na condição de mulher, de companheira do agressor, do infrator. E cresceu muito aqui no estado do Piauí, né? Assustadoramente. E eu adotei... Se não me engano, ano passado, parece que foram 28 casos a mais, uma coisa assim. É verdade. E então nós adotamos como uma das metas da nossa gestão, passa rápido, são apenas 2 anos. Então, a principal meta da minha gestão, que eu quero conseguir, é aumentar a produtividade, aumentar o número de conciliações e mediações,
Com relação à mediação, nós temos uma grande novidade, vamos inaugurar aqui no dia 8, em Teresina, uma Câmara de Mediação privada, ou seja, não é do tribunal, é o CRES, que é o Conselho Regional de Imóveis, de Corretores de Imóveis. O Conselho do Estado do Piauí vai inaugurar uma Câmara de Mediação para tentar resolver conflitos, sobretudo nessa área imobiliária. Porque nós temos muitos casos, alguém compra um apartamento, quer desistir. Então, em vez de você procurar justiça... É bem mais comum do que a gente imagina, né? É muito, eu vou descar. Então, o próprio conselho, dentro do conselho, vai ter uma câmara de mediação que você paga uma pequena quantia e vai solucionar muitos problemas e vai desafogar também o judiciário. A justiça. O senhor também pretende, na sua gestão, tem alguns fóruns, né, que estão construídos, mas não estão terminados. O senhor pretende terminar, né, a curto, a médio prazo esses fóruns? E também tem o Palácio da Justiça, né, que eu acho que o Piauí merece. O Palácio da Justiça. O senhor pretende encerrar, concluir, inaugurar esse Palácio da Justiça? Sim. O Tribunal de Justiça elaborou um plano de obras, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça exige que cada tribunal tenha um planejamento. Sim. Então, tudo que vai na vida é planejamento. Até na sua casa, na sua vida privada, você deve planejar o seu gasto, a sua receita. Para você ter uma boa qualidade de vida, você tem que ter um planejamento. E no setor público não é diferente. O tribunal tem um plano de obras, nós temos várias obras em andamento, né? Essas obras têm previsão, tem recurso financeiro para pagar, e são novo fórum de Picos, novo fórum de Bom Jesus, de Esperantina, nós temos o Centro de Conciliação de Picos, e como você falou, vamos ter um novo Palácio da Justiça, né? É um prédio grandioso que vai representar um novo símbolo arquitetônico do Poder Judiciário e da cidade de Teresina. São um conjunto de quatro prédios. Nós vamos inaugurar os 2 primeiros prédios, que é o Palácio da Justiça propriamente dito, na frente, e o setor administrativo. Então, será um grande marco para o Poder Judiciário. Se tudo der certo, vamos inaugurar em 2020, até julho do próximo ano, dentro desse planejamento que foi elaborado, isso repito, pelo desembargador Erivan Lima, que foi meu antecessor. Ele deixou um plano de obras, porque uma obra parada é ruim para a gestão pública. Então, assim, nós temos que continuar e inaugurar todas as obras. Então, eu suspendi qualquer obra nova, vamos suspender, porque a prioridade da nossa gestão é concluir todas as obras. Né? Exatamente. Já está começado. Exato. Eu sei que o cobertor é curto em termos de dinheiro no Estado, né? É difícil, o orçamento, como o senhor falou, um orçamento apertado. Qual é a sua meta orçamentária para a sua administração? Pois é, o ano 2019? Certo. Você tem a ideia, o orçamento do Poder Judiciário para 2019 é na faixa de 650 milhões. Portanto, pode achar muito. Mas o Poder Judiciário, nós temos fóruns de Luiz Correia até em Cristalândia. Cristalândia agora foi incorporada à corrente. Então, nós temos prédios, despesas, servidores em todo o estado do Piauí. Então, é impossível. Nós temos estados do Brasil menores do que o Piauí, cujo orçamento é bem maior do que o nosso, na realidade. Nós temos que procurar conter gastos, né? Diminuir o pagamento de diários, enfim, fazer esse esforço, né, para que nós consigamos. Primeiro, a prioridade é pagar o pessoal, né? Nós não queremos atrasar os vencimentos. Deus me livre. Dos servidores, inclusive dos aposentados e inativos, né? Porque prestaram um bom serviço ao Poder Judiciário e não há nada mais lamentável do que o atraso do pagamento. E tem muita reclamação, né? Tem muita reclamação. Dos pensionistas aposentados, que ficam, às vezes, esperando um pouco mais, né? Houve no ano passado uma séria dificuldade, que o governo repassa para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário apenas administra a folha dos inativos e pensionistas, mas o recurso vem do Poder Executivo. O Poder Judiciário apenas recomplementa com a parte da Previdência. Houve esse atraso, quer dizer, é lamentável porque o juiz aposentado tem o mesmo direito do juiz da ativa. Nós temos que dar o tratamento isonômico. E na minha gestão, já conversei com o secretário de Fazenda, né? Inclusive agradeci pessoalmente, o mês de janeiro já foi pago, felizmente, o primeiro mês da minha gestão foi pago, inclusive com um dia de antecipação da ativa, e já foram pagos também os pensionistas e os juízes aposentados. Certo. Doutor Sebastião, estamos chegando aqui no finalmente, certo. Tem uma seguidora nossa, que é uma advogada, né? Eu não vou falar o nome, mas ela mandou uma pergunta aqui para o senhor, eu vou repassar para que o senhor possa responder. Ela botou assim: com a mudança no Código de Processo Civil, a divulgação da ordem cronológica de julgamentos nos fóruns de tribunal serão divulgadas para as partes e para o advogado? Assim, isso é uma determinação, é uma exigência do novo Código de Processo Civil. Por que isso acontecia? Primeiro, o juiz tem que julgar o processo pela ordem cronológica daquele processo. Então, nada mais justo. Se você entrou com um processo aqui na Justiça em 2015, não é justo que quem entrou em 2019
julgo primeiro que é 2015. Nós temos, salvo aquelas exceções, que são as tutelas de urgência e de emergência. Por exemplo, você entra com um mandado de segurança ou uma ação ordinária na vara da Fazenda, pedindo uma internação urgente, um medicamento. É lógico que aquela medida, a liminar, a medida de urgência, ela pode ser tratada, já que é urgente, tem que ser imediatamente. Agora, o julgamento final do processo, o juiz é obrigado a seguir a ordem cronológica, e o Código também diz que nós tem que ser publicado, né, a ordem cronológica do processo. A Corregedoria vai baixar um ato, se não baixou ainda, só fica a cargo da Corregedoria, para saber quais são os processos, né? Exato. Essa ordem cronológica, para que haja mais transparência, para que as partes, os advogados, saibam que seu processo está prestes a ser julgado. Tá bom. Eu gostaria de lhe dar assim, uns 2 minutinhos, nosso tempo está chegando ao fim, para o senhor fazer suas considerações finais. Pois é. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero agradecer, né, o convite, dar seu convite para estrear no seu programa, dizer como é uma grande satisfação. Quando eu vejo você, eu lembro do seu pai, né? Me faça chorar, pelo amor de Deus. Fui aluno do professor Zé Miranda Parrandi, Direito Civil. Ele foi juiz lá na minha região, em Bom Jesus, na região do Gurgué. Tinha um grande apreço, né? A minha família é um amigo do seu pai. Né? E dizer o seguinte, a nossa gestão, como eu disse, são 2 anos, nós queremos fazer uma gestão transparente, uma gestão dinâmica, vamos aumentar a produtividade e dizer o seguinte, quem julga na realidade são os juízes, né? O presidente do tribunal tem uma função meramente administrativa. Nós vamos gerir o Poder Judiciário como um todo. Agora, o julgamento dos processos cabe aos juízes e aos desembargadores. Nós temos excelentes magistrados no estado do Piauí, têm autonomia plena de julgar, e cumprindo a lei e a sua consciência. Eu tenho um prazer enorme, repetindo aqui, de recebê-lo aqui também. Para mim é uma honra muito grande, como aluno do meu pai, como pessoa, né? Sou muito amiga da sua esposa, gosto muito dela, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, que tem inaugurado tão bem esse primeiro programa, né? Acho que não poderia ter escolhido uma pessoa melhor, pessoa certa no horário certo. Eu gostaria de agradecer sua presença e de dar essa lembrancinha aqui em nome do programa e da Gráfica Zenit, que é a nossa parceira e a melhor da cidade. Muito obrigado. Pois uma boa noite para o senhor. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, que é a Gráfica Zenit, a Clínica Dermalife, Fátima Fontinelli Estúdio e a ambientação aqui, que é da arquiteta Ana Raulino. Eu queria agradecer também as pessoas que trabalham para mim nesse programa, ficam por trás da câmera. É o menino Luan, a Luciana e o Paulo, que são os responsáveis para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Então, muito obrigada a vocês e uma boa noite para todos nós.